próximo passo do nosso cronograma, que vai ser definir as predecessoras. E aí é que você vai atuar de fato como um planejador, porque até o momento a gente simplesmente seguiu algumas regrinhas aqui técnicas que envolvem sim um conhecimento básico de obra, mas é aqui que você vai atuar na questão de fazer essa previsão de como os serviços vão ocorrer, de qual é a sequência, quais atividades têm que vir antes, quais atividades têm que vir depois, né? A fim de que não haja um desconforto em relação a acontecer duas atividades ao mesmo tempo, gerar retrabalho, não deixar as equipes trabalharem por conta de logística, né? E assim por diante. Então, é aqui que a gente vai começar a lançar essas predecessoras. Eu já fiz isso aqui lá no início, acabei não explicando porque esse é o momento que eu quero explicar isso. Então, por exemplo, limpeza do terreno, essa é a atividade inicial, tá? A terraplenagem, a gente só vai fazer a terraplenagem depois dessa limpeza do terreno. Então, se tem algum entulho, se tem alguma coisa ali por cima que impede o trabalho da máquina, né? Você vai ter que retirar ou tirar uma vegetação que esteja muito alta, algo do tipo. Então, a gente começa depois. Veja aqui, a limpeza do terreno, ela está na linha 3 e a terraplenagem na linha 4. Se a limpeza, ela tem que vir antes, então eu vou digitar aqui 3. E ele entende o quê? Que a atividade 4, ela tem como predecessora a atividade 3. A mobilização do canteiro, depois da terraplenagem, e a locação, depois da mobilização. E se eu também quiser amarrar a predecessora aqui, a terraplenagem, né? Fez a terraplenagem, também está liberado para fazer a locação. O que eu vou fazer? Eu vou digitar, então, as teclas 4, ponto, vírgula, 5. E aí, ó, olha a consideração aqui como é feito, né? Ele considera que ambas são predecessoras. Eu vou deixar aqui apenas uma, porque eu prefiro não confundir vocês com essa questão. Tá feita a locação, eu posso iniciar as estacas, né? Sem essas referências da locação, então 6. E fizemos as estacas, podemos fazer as vigas e os blocos. Fez as vigas e os blocos, vamos passar para os pilares. E aqui, gente, eu vou lançando aqui para a gente agilizar um pouco esse processo desta aula. Lembrando, aqui é que você vai pôr em prática o teu conhecimento de obra. Se ficou na dúvida, busca alguém que possa te ajudar, busca algum vídeo no YouTube, me chama nos comentários, né, me chama no direct para tirar essas dúvidas. Mas enfim, é nesse momento que você tem que montar este quebra-cabeça, né? Eu vou continuar aqui na sequência. Bom, então aqui lancei as predecessoras, tá? Como eu comentei com vocês, a gente tem várias relações, né? Início, início, término, 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 início e início, término. Isso aqui a gente vai poder enxergar ao longo do nosso cronograma, né? Deixa eu diminuir um pouco o zoom aqui, para ficar um pouco mais claro, né? Como essas atividades ficaram interrelacionadas. E aqui a gente tem, então, o nosso desenho básico aqui do nosso cronograma. Seria dessa forma que a gente chega até aqui. Isso é a forma mais básica da gente vincular esses serviços, né? Mas aqui, como eu falei para vocês, a gente tem as atividades a serem encaixadas como início, início, término, término,
término, início ou início e término. Aqui eu simplesmente lancei predecessoras, tá? Que é algo totalmente diferente. A gente sabe que algumas atividades aqui podem iniciar ao mesmo tempo. Elas podem ter predecessoras diferentes ou predecessoras iguais e podem começar ao mesmo tempo, tá? Ou começar até com uma defasagem, então elas têm até a mesma data de início, mas essa atividade aqui, se ela começar 2, 3 dias antes, tá tudo bem também. Como é que a gente vai configurar isso? A gente vai clicar 2 vezes aqui e vai configurar as predecessoras. Se isso aqui tem uma defasagem, a gente vai lançando menos dias aqui em relação à data de início. E ele já entende que é possível ter essa defasagem, né? Ou o intervalo de tempo em relação à data combinada. Então, isso vai da sua análise. E aqui também essa configuração, ó. Finish to start. E aqui também essa configuração, né? Término, início, 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 término, término, início, término, né? É aqui também que a gente vai lançar esses tipos de vinculação e de encadeamento, tá bom? Isso aqui a gente vai vinculando um a um ao longo do nosso planejamento aqui nesse cronograma. Aqui, para simplificar essa aula, eu vou deixar simplesmente aqui com as predecessoras, tá? Mas lembrando, isso aqui é engenharia, isso aqui é obra, e na obra não é somente dessa forma, né? Você vai ter que fazer as análises aí, como a sua atividade vai ocorrer, de acordo com essas ferramentas que eu tô te ensinando aqui. Bom, outro ponto importante aqui é a questão do caminho crítico. Lembra que eu comentei na aula passada também que o caminho crítico, quiçá, é uma das principais tarefas do planejador identificar durante a fase de planejamento da obra, porque o caminho crítico é que vai dar a chance da gente entregar a obra antes do prazo ou entregar a obra atrasada. Se alguma das atividades do caminho crítico ou atividades críticas atrasarem, automaticamente todas as atividades que vêm depois dela também vão ficar atrasadas, né? Então, por isso o nome caminho crítico. E como é que você vai identificar o seu caminho crítico aqui depois de fazer todas essas configurações das predecessoras? Você vai vir aqui em formatar e atividades críticas. Então, ele vai mostrar aqui para você o seu caminho crítico. Então, você sabe automaticamente que isso aqui vai interferir diretamente, intimamente no prazo de entrega de obra. As demais atividades, a gente sabe que vão ter aquelas folgas e isso permite que você possa iniciar 2 dias antes ali, 2 dias depois, né? Lógico que eu nunca deixar isso solto, mas você sabe que é um gap ali, é algo que você tem disponível no teu cronograma. Gente, o que eu tinha para passar para vocês nessa prática de MS Project é isso. Esses foram os principais pontos aí para a gente passar. Logicamente, isso aqui é uma breve introdução do que é o MS Project, mas com isso aqui você já consegue montar cronogramas muito bons para se entregar para a obra, iniciar a execução, iniciar a gestão, tá bom? É um cronograma simples também, né? Com apenas 59 linhas, mas assim, é o suficiente para você entender como isso funciona. Ao longo da sua prática, né, busque sempre detalhar o máximo possível, sempre esmiuçar essa EAP ao máximo que você puder, sempre ao máximo também estar acompanhando a EAP do orçamento, porque isso facilita a compreensão, facilita a gestão de quem está na obra. E assim, ao longo do tempo você vai também adquirindo mais experiência, vai sabendo onde deve detalhar, onde pode ajudar a detalhar ou não ajudar a detalhar.